Bom, o próximo período para a gente fechar essa primeira parte da literatura é o período chamado arcadismo. O que foi o arcadismo? O arcadismo foi o período, para alguns estudiosos, chamado de mais mentiroso no Brasil. Por que é o período mais mentiroso, entre aspas, né? Esse mais mentiroso sempre entre aspas. Porque o arcadismo, ele retrata um homem bucólico, um homem pastoril, aquele homem que está voltado para a natureza. E o arcadismo foi praticamente fundado na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, a atual cidade de Ouro Preto. Se nós olharmos a estrutura de Vila Rica, ela jamais teve campos, ovelhas, pastores, não teve isso. Mas a ideologia do arcadismo foi exatamente essa, a vida no campo, o fugere urbem, que é fugir da cidade. Bom, o arcadismo, também chamado de setecentismo, né? Ele é considerado o século das luzes. Por quê? Porque o homem árcade, ele vai se deixar levar pela razão, o conhecimento e a ciência. Ele não vai deixar a religião participar da vida dele. Ele vai ser completamente razão, conhecimento e ciência. Aqui no Brasil, o arcadismo ele foi uma influência muito forte na Inconfidência Mineira. Mas como é que esse arcadismo chegou no Brasil? Bom, o arcadismo, né, ele é um período literário que vem da Europa. Nenhuma literatura, exceto o quentismo, é totalmente criada por nós, mas sim ela é baseada em algum momento que se passa na Europa. E o brasileiro Cláudio Manuel da Costa, fundador do arcadismo no Brasil, ao ir para a Europa, ele conheceu o arcadismo, a teoria arcade, né? A mimese, que é a ideologia do arcadismo, né? Que é imitar o clássico, que seria Grécia e Roma. Tanto é que alguns chamam o arcadismo de neoclassicismo, ou o arcade era o neoclássico, porque ele criava o novo clássico. Mas na verdade ele se baseava na ideologia clássica grega e romana. Por que o arcadismo tem esse nome? O arcadismo tem esse nome por causa da Arcádia, que era um local na Grécia onde os pastores refletiam sobre a natureza, ficava na antiga Grécia, e lá esses pastores cultuavam a poesia, se inspiravam para ter seu trabalho poético pronto. Então, Arcádia, arcadismo. Quando Cláudio Manuel da Costa vem da Europa, ele traz a ideologia arcade para nós. Só que a ideologia do arcadismo, ela se divide em dois momentos. Para alguns poetas, claro. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga se apegam a esse pensamento bucólico, pastoril, esse pensamento do fugere urbem. Entretanto, eles também buscam um lado político disso, o lado influenciado pela própria Inconfidência Mineira. É importante lembrar que o arcadismo, essa ideia do iluminismo, na verdade, né, o século das luzes, ela influenciou várias coisas, né, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, que deram certo, só não deu certo a Inconfidência Mineira. Quando a gente para e analisa o que foi Inconfidência Mineira, depois vocês podem se aproximar, ou perdão, se aprofundar mais, né, nesse assunto na parte de história. A Inconfidência Mineira, na verdade, foi uma luta entre classes abastadas, né? Podemos dizer que o único pobre na situação ali era o Tiradentes e foi condenado à morte, né? Mas a Inconfidência Mineira, ela teve a influência do iluminismo também, mas vamos dizer assim, né? Não deu certo. Mas o arcadismo, qual foi a importância dele? Ele trabalhou primeiro com a poesia, ele criou uma nova visão e ele também ajudou, entre aspas, a abrir a mente de algumas pessoas durante a Inconfidência Mineira. Nós vamos ver 4 grandes nomes que nós temos no arcadismo. 2 eu já citei, foi o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Podemos dizer que são os 2 pilares do arcadismo. Ainda temos também Santa Rita Durão e Basílio da Gama, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, vamos falar agora dos 2 pilares do arcadismo no Brasil. Tomás Antônio Gonzaga e principalmente Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, ele foi o fundador do arcadismo no Brasil. Ele foi o primeiro poeta arcade aqui.
Foi ele quem fundou a Arcádia Ultramarina e assim trouxe o pensamento Arcade para o Brasil. Tomás Antônio Gonzaga, ele se associou a esse arcadismo. Cláudio Manuel da Costa, ele tinha o pseudônimo de Gloucester Saturnio e Tomás Antônio Gonzaga, o pseudônimo de Dirceu. Podemos dizer que a vida dos dois está muito atrelada. Por quê? Porque, além de dois grandes poetas árcades, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, foram autores de poesias maravilhosas. A ideologia árcade, aquele bucolismo, existia em ambos. Entretanto, foram eles mesmos que trabalharam também a ideologia política dentro do arcadismo. Bom, que tipo de pessoa era Cláudio Manuel da Costa? Ele, além de fundar a Arcádia Ultramarina, ele era um poeta que se inspirava numa musa. Ele chamava essa musa de Nice. Ah, Igor, esse era o nome real dela? Não. Simplesmente era um pseudônimo que ele deu. A musa inspiradora dele era Nice, aquela mulher que ele idealizava. O Tomás Antônio Gonzaga tinha como musa Marília. Esse era o nome de sua musa, Marília. Tanto é que a sua maior obra, chamada Marília de Dirceu, trabalha com esse pensamento. É o pastor Dirceu, apaixonado pela jovem Marília, que apesar de ser bem mais velho, é o verdadeiro amor daquela jovem. E a vida deles seria feliz aonde? No campo, cuidando de suas ovelhas. A mesma coisa o Gloucester Saturnio, que era o pseudônimo bucólico de Cláudio Manuel da Costa. Ele e sua linda Nice viveriam felizes dentro daquela ideologia romântica, dentro daquela imagem paradisíaca que era o campo. Perceberam? Lembrem, fugerem urbem, fuja da cidade. Por quê? Porque o Arcade entende que a cidade traz estresse, a cidade traz preocupação. Então, onde você espairecia sua mente? No campo, ao ar livre. Se a gente for parar para comparar, se você for um centro urbano, você vai ver que a vida do morador do centro urbano ela é muito mais agitada do que a vida do morador do interior. Então a ideia Arcade, ela existe até hoje. Se a gente for parar para analisar bem, o arcadismo ele vive em nós. Quando nós trabalhamos muito nos centros urbanos, saímos de um centro, uma capital e vamos para uma cidade mais calma, mais tranquila, até o humor da gente muda. Então percebam que essa influência que os Arcades cantavam em suas poesias, ela realmente é verdadeira. Então, Gloucester Saturnio e Dirceu, poetas Arcades, bucólicos, apaixonados por suas musas, acreditavam numa vida pacífica no campo cuidando de suas ovelhas. Mas aonde entra então a tal política existente? Lembra da Confidência Mineira? Além de Dirceu e Gloucester Saturnio, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa tinham um outro pseudônimo. Eram Critilo e Doroteu. Critilo era morador da cidade de Santiago do Chile e mandava suas cartas para o amigo Doroteu, informando sobre Fanfarrão Minésio, que era, na verdade, o governador do Chile. O que essas cartas chilenas falavam? Eram artigos debochados, criticavam um governo, criticavam o poderio de Fanfarrão Minésio. E, na verdade, o que eram as cartas chilenas? Eram críticas aguçadas que Tomás Antônio Gonzaga fazia a Cláudio Manuel da Costa sobre Luiz Cunha Menezes, que era o governador de Vila Rica na época. Perceberam a inteligência desses homens? Como eles conseguiram pegar o arcadismo e transformar numa ideologia política também? Só que nem tudo são flores, Eles foram presos, Cláudio Manuel da Costa foi condenado, foi preso
E aí, se vocês repararem bem no quadro, eu coloquei suicidou-se com uma interrogação e aspas. Por quê? Há uma teoria de que ele não tenha se suicidado, que ele tenha sido assassinado. Só que imagine a política, né, da época pensando, se nós matarmos esse homem, ele vira mártir, como o próprio Tiradentes virou. Mas se ele se suicidar, perde-se aquela ideologia de que ele estava certo. Então, ninguém sabe dizer se realmente Cláudio Manuel da Costa chegou a se suicidar ou se ele foi assassinado. A maior probabilidade é que ele realmente tenha sido assassinado pelo âmbito em que ele vivia. E Tomás Antônio Gonzaga? Tomás Antônio Gonzaga, ele foi preso, depois ele foi extraditado para Moçambique. E lá em Moçambique ele refez a vida dele. Existe um detalhe interessante na Marília, cantada por Dirceu. Se nós pegarmos o canto de Marília de Dirceu, né, a obra Marília de Dirceu, vamos perceber que no início a Marília tem uma visão, né, de como ela é. Você tem uma visão de que ela é uma mulher meio portuguesa, meio europeia. Quando o Tomás Antônio Gonzaga se refaz, né, em Moçambique, você começa a perceber traços diferentes na Marília. A Marília europeia passa a ter um pouco mais de cor, como disse um certo professor meu uma vez. Então identifica-se de que a ideologia mudou. Então Tomás Antônio Gonzaga mostrou isso através também da própria Marília. A musa inspiradora dele continua sendo a Marília, mas em outra mulher. É um detalhe interessante sobre o Tomás Antônio Gonzaga. Bom, vamos falar agora de Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Santa Rita Durão se chama, na verdade, José de Santa Rita Durão. Ele é um homem. Detalhe é que quando a gente sempre vai dar aula de Santa Rita Durão, até mesmo quando eu era aluno, a professora falou lá, né? Santa Rita Durão botou no quadro, a gente pensa que é uma mulher, mas não, é um homem. José de Santa Rita Durão. Frei, na verdade, né? Ele era um frei. E se a gente reparar bem, Santa Rita Durão não tem um pseudônimo, exatamente porque o próprio sobrenome dele já causava essa dúvida. Então ele deixa o próprio sobrenome como nome, né, artístico dele. Ele foi o autor de Caramuru. Caramuru falava sobre Diogo Álvares Correia. Essa obra foi durante uma época conhecida como o Descobrimento da Bahia. Tem detalhes interessantes nessa obra porque ela fala também sobre o descobrimento do Brasil pelos portugueses na Bahia. Só que o que acontece? Acontece um naufrágio, o Diogo Álvares Correia, ele fica cercado pelos índios e num ato de defesa, ele pega a sua arma e dá um tiro para o alto. Quando ele faz isso, aquele barulho assusta os índios e eles o comparam a Tupã, chamando então de Caramuru, que significaria filho do trovão. Quando o Diogo Álvares passa a ter o respeito dos índios, ele aproveita aquilo para trazer a cultura portuguesa para os índios, trabalhando até mesmo a catequese, transformando o selvagem num bom selvagem. Nessa vida que ele tem lá, ele acaba se apaixonando por uma índia chamada Paraguaçu. E depois de um tempo, né, eles ficam juntos. Quando o Diogo já está bem estruturado na aldeia, cuidando dos índios, ocorre um naufrágio de um navio espanhol. E ele ajuda no resgate daqueles homens. E ele vê naquele momento a oportunidade dele retornar à Europa. O que ele faz? Ele chama Paraguaçu e a leva para a Europa. Lá eles se casam e vivem felizes com o título de nobreza que o próprio Diogo Álvares tinha. Detalhe que Paraguaçu, ela antes de se casar, ela é batizada na igreja. E ela é batizada com o nome de Catarina. Então, na verdade, Diogo Álvares, ele casa-se com Catarina, sua esposa. O que eu acho legal no Caramuru
são alguns detalhes que muitos deixam passar despercebido, né? Eu já falei antes que o descobrimento da Bahia, o descobrimento do Brasil foi na Bahia. Mas atentaram-se para o nome do herói Caramuru? Diogo Álvares Correia. O nosso descobridor é Pedro Álvares Cabral. Perceberam o paralelo que Santa Rita de não faz com o descobrimento do Brasil mesmo? Além de usar a Bahia como fonte principal da descoberta, ele usa o sobrenome do nosso descobridor dentro da sua obra como o herói da história. E a estrutura da obra Caramuru? Era uma estrutura camoniana. Era uma estrutura formada por versos decassílabos rimados. Coincidentemente, essa obra também possui 10 cantos, assim como os Lusíadas de Camões também tinham. E ela é considerada uma das obras mais perfeitas já feitas no Brasil. E Basílio da Gama? Basílio da Gama, ele era um estudioso cristão. Ele estava estudando para ser um jesuíta, um padre jesuíta. Ele se associa não inicialmente à Arcádia ultramarina, mas sim à Arcádia romana. E lá ele tem o nome, obtém o pseudônimo, né, esse nome de Termindo Simpílio. Mas o que acontece? Esse Termindo Simpílio, né, ele começa a trabalhar contra os jesuítas. Por quê? Porque Basílio da Gama começa a enxergar coisas dentro dos padres que ele não concordava. Ele percebia que muitos jesuítas estavam se aproveitando dos índios. Ao invés de defenderem os índios e os seus direitos, eles, na verdade, catequizavam os índios para depois explorarem o habitante daquela terra. Então, ele começa a ir contra. O que vai acontecer com ele? Vai ser preso e condenado ao degredo. Iria ser degredado para Angola. Só que, às vésperas do casamento da filha do Marquês de Pombal, Basílio da Gama faz uma poesia como presente maravilhosa. E aquela poesia, aquele trabalho surpreende o Marquês de Pombal, que vê a genialidade de Basílio da Gama. Quando o Marquês de Pombal percebe que Basílio da Gama se encontra preso, ele imediatamente o solta e lhe dá autoridade dentro do seu comando ali. Bom, se Basílio da Gama, que antes de ter poder já não gostava dos jesuítas, tendo poder, agora ele não ia desistir, né? Então ele passa a perseguir, literalmente falando, os jesuítas. Sempre que ele tem oportunidade, ele faz uma crítica, ele questiona, ele mostra que nem todo jesuíta faz o papel dele. E aonde ele vai evidenciar isso? Na sua obra épica O Uruguai. Se vocês olharam bem, né, e perceberam, eu destaquei quem é o vilão da história. Naquele quadro que eu escrevi para vocês no início. O vilão é o Padre Balda. Percebam só, o inimigo é um jesuíta. E quem eram os heróis? Os índios, Cacambo e Paraguaçu. Perdão, Paraguaçu não, Lindóia. Cacambo e Lindóia. Isso era o quê? Era a visão que o próprio Basílio da Gama tinha da situação. O índio é o habitante principal, é o dono da terra. O jesuíta está chegando para dominar. Mas por quê? Por que não podemos viver juntos? Por que não vamos ensiná-lo somente a Bíblia? Catequizamos o índio, vamos transformá-lo no bom selvagem e vivemos em paz. Não, nós temos que explorar o índio. Essa era a visão que os jesuítas tinham, aos olhos do próprio Basílio da Gama. Então ele escreve essa obra épica com um vilão jesuíta, que era o Padre Balda. No final da história, o que vai acontecer? Cacambo é envenenado pelo Padre Balda, morre. Lindóia sozinha se permite, né, ser atacada por uma cobra e morrer envenenada. E atenta-se ao quê? Que a mensagem passada é: os jesuítas
estão dominando de maneira errada. Viram como é que Basílio da Gama utilizou a literatura dele para passar a informação? Lembra um pouco daquela parte política das cartas chilenas também, que Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa utilizavam também. Bom, vamos voltar no Basílio da Gama. Como é que era a estrutura dessa obra, o Uruguai? Era uma estrutura camoniana, porque ela era decassílabos, versos. Entretanto, ele rompe com a estrutura no sentido de ser um decassílabo branco. Igor, o que é um verso decassílabo branco? O que é um verso branco? O verso branco é o verso que não tem rima. Então ele fazia versificado. Quando você separava estruturalmente, os versos davam 10 versos, 10 sílabas, mas ao seu final não existia rima entre os versos. Então ele meio que rompe com isso. Ele não mantém aquela estrutura perfeita de Camões. Perde genialidade? Não, não perde. É comparado a Santa Rita Durão? Não. Muitos consideram o Caramuru uma obra muito melhor do que o Uruguai. Mas a mensagem passada pelo Uruguai, que era o objetivo do Basílio da Gama, essa ele conseguiu fazer de forma perfeita. Bom, após a explicação, vamos para as questões aqui sobre o arcadismo, tá? O texto foi de Cláudio Manuel da Costa, Poesia dos Inconfidentes, tá? Diz assim: torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás do seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Bom, a primeira pergunta é: considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. A. Os montes ou outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com um traje rico e fino. B. A oposição entre a colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. C. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é a formulação literária que produz a condição histórica, paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Ou letra E. A realidade do atraso social, político e econômico do Brasil colônia está apresentada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. A resposta certa é a alternativa B de bola, que fala: a oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividida entre a civilidade do mundo urbano na metrópole e a rusticidade da terra na colônia. Então ele trata, a temática do Árcade, que é a oposição. Cláudio Manuel da Costa faz a oposição metrópole e colônia. E ele mesmo viveu em Portugal, na civilidade, e ele retorna ao Brasil deparando-se novamente com uma rusticidade, que seria dos montes e outeiros citados ali. Então a resposta correta é a alternativa B de bola. Bom, questão 2 ainda baseada no texto de Cláudio Manuel da Costa. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Alternativa A. Torno a ver-vos, ó montes, o destino.
B. Aqui estou entre almendro, entre corino. C. Os meus fiéis, meus doces companheiros. D. Vendo correr os míseros vaqueiros. Ou é que da cidade lisonjeiro encanto? A resposta certa é a alternativa A. O poeta se dirige literalmente ao seu interlocutor ali, usando um vocativo. Ao monte, entre vírgula e um ponto e vírgula, indica o vocativo ali. Então, a resposta certa é A de amor. Bom, galera, terceira questão, tem um poeminha para vocês lerem, tá? E vem com a seguinte pergunta: o contexto histórico e literário do período barroco árcade fundamenta o poema Casa dos Contos de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela que, alternativa a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação da realidade social. B. A reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. C. A palavra esconso, ou escondido, demonstra o desencanto do poeta com a utopia de sua opção por uma linguagem erudita. D. O eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos estéticos e literários. Ou é o eu lírico recria em seu momento histórico uma linguagem de ruptura, um ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Resposta certa, alternativa é, onde o eu lírico realmente, num momento histórico em que vivia, ele cria uma ruptura, ele diferencia o que era a linguagem anterior à linguagem daquele momento, trabalhando aquela opressão vivida pelos inconfidentes na luta por uma melhoria na cidade em que eles viviam, que era a Vila Rica. Sem mais, galera, eu me despeço aqui. Espero que vocês tenham gostado das aulas de hoje. Aguardo vocês daqui a 15 dias para a parte 2 da nossa aula, tá bom? Boa sorte para vocês aí no Enem. Fiquem com Deus.